Vê se todo mundo está visualizando aí minha área de trabalho. Sim, sim. Tá de boa aí? Uhum. Sim. Então, beleza. Tá, beleza. Deixa eu ver qual que era o arquivo de hoje. Eu acho que era... computação em nuvem e Samba. Samba está aqui. Cadê o bagulhozinho da computação em nuvem? Deixa eu baixar isso aqui para a máquina. Área de trabalho. Você foi? É por isso que eu não gosto de Windows. Cadê o negócio aqui? Eu salvei aqui essa bagaça. Ó. Área de trabalho. Deixa eu abrir daqui. Não dá. Sim. Aqui apareceu. Beleza. Então apareceu. Eu leio lá. Deixa eu abrir em modo leitura aí. Visualizar modo leitura. Ó, pessoal, então a gente vai fazer uma revisão aqui hoje dos assuntos que vai ser cobrado na prova. E qual que é a pegada? A gente vê os dois assuntos que vai ser cobrado, que serão computação em nuvem e o Samba lá, a parte de configuração, tá? Que a gente fez, tá? Esses vão ser dois assuntos. Vai ter 5 questões sobre computação em nuvem e 5 sobre Samba, tá? E aí, eu vou falando a aula de hoje, e aí, conforme vocês tiverem dúvida, questões, perguntem aí, tá beleza? Fechou? Vamos começar, então? Beleza. Tá? Aí, qualquer coisa, vocês vão parando aí a aula. Então, a gente vai falar, vou recapitular a computação em nuvem, né? Então, só para a gente ter um overview aí do que é, né? Computação em nuvem é um novo modelo de computação que aí vocês estão testemunhando na prática aí através do trabalho home office, essa ideia de computação em nuvem, né? Até mesmo, por exemplo, essa aula que eu estou dando agora, né? Nós estamos utilizando se a gente for pensar naquela pirâmide que a gente viu na última aula, né? De IaaS, PaaS e SaaS, nós estamos usando as 3 aí hoje, né? Nesse mesmo momento, né? Até porque nós estamos usando uma plataforma aqui de SaaS, né? De PaaS, plataforma como serviço, que é essa aqui do Teams, né? Tá vendo? O software do Teams está aqui disponível para a gente e a gente está utilizando. Embaixo tem o software como serviço, o desenvolvimento, que é a parte da Teams, e aí tem o IaaS como infraestrutura de armazenamento, né? Até porque depois que termina essa aula, ela me gera um link, né? E aí, com esse link, eu consigo compartilhar a aula com vocês, e aí ela fica armazenada nos servidores da Microsoft, tá? E disponível para qualquer pessoa que quiser acessar através do link que ela é gerada. Então, isso é computação em nuvem na prática, tá? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, agora, todo mundo que está utilizando, né, nesse exato momento, está subindo informações aí para a base de dados aí da Microsoft no IaaS dela, né, através da estrutura que ela fornece como software, como um serviço, né? E aí, o software que ela disponibiliza aqui para a gente é o Teams, né? Embaixo dessa tem o PaaS, que é a plataforma onde ele está assentado em cima, né? Onde os desenvolvedores trabalham, para disponibilizar aí para a gente a interface de acesso. E aí tem a interface de armazenamento, que é o IaaS, onde está guardado todas as coisas, tá? E tudo isso só acontece porque nós temos hardware disponível de forma elástica, né? Elasticidade aí, os softwares de interface entrelaçando essa nossa possibilidade de uso, né? As redes de telecomunicações aí, que é a nossa grande internet, né? Por exemplo, hoje, todo mundo aí está nessa aula online, está compartilhando deste ambiente aí aquecido, caloroso aí da nossa aula através da nossa internet, né? Lembrando que, acho que semana passada foi aniversário do cara que pensou a internet. Imagina se esse cara não tivesse nascido e pensado em criar a internet, hein?
hoje nós não teríamos essa maravilha de aula aqui e esses recursos através do que nós podemos trabalhar e utilizar, né? Como que é importante um cara ter sido visionário, pensado nessa possibilidade de trafegar informações por canais, né? Canais físicos ali, né? Trafegar informações lógicas por canais físicos. Aonde chegou isso, né? Hoje a computação em nuvem e a internet está possibilitando não só o ensino EAD nesse momento, mas as empresas, praticamente quase 100% delas, estão aí online, né, através da nuvem, com seu trabalho home office e gerenciando aí todo mundo em vários lugares, tá? Então, lembrando que essa ideia é o quê? Um novo modelo de serviço que é vendido, né, e utilizado através da internet. Então, esse é o grande ponto-chave. Se você tirar a internet, você não tem computação em nuvem, né? Você pode ter elasticidade, né, confiabilidade, né? Você pode ter todos os outros paradigmas ali, mas um dos principais pontos fundamentais é a internet. Sem o sinal de internet, você não consegue utilizar, por exemplo, o seu Google Drive, lá, o software como um serviço, né? Se você não tiver a conexão, você pode ter o espaço que você tiver, ter as informações que você tiver lá dentro. Só que se você não tiver uma conexão, você não consegue ver o que você pode acessar ou não. Então, é baseado aí no principal meio de comunicação, a internet, tá? Aí, relembrando, né? Esse slide aí, o que a gente relembra, aqui só não está em triângulo, tá, galera? Mas, pelo amor de Deus, no dia da prova, não se apegue à figura, não é só porque está um retângulo que mudou de triângulo que mudou tudo, tá? Continua a mesma coisa, beleza? Beleza. Tá? Não é só porque mudou de um triângulo para um retângulo que vocês não vão conseguir montar mais a figura, tá? Por favor. Né? Ajudem a gente ali a só tá trocando a forma geométrica, tá? Mas lembrando, né? Serviço de rede e armazenamento aqui na infraestrutura, tá? Quando você pensa em infraestrutura, uma dica é você lembrar de hardware mesmo, tá, pessoal? É hardware físico ali embaixo mesmo. Lógico que você vai ter uma camada de virtualização nesse hardware, você vai ter um virtualizador lá em cima, né? Igual eu mostrei, por exemplo, do OpenStack, né? Um VMware, um virtualizador ali que você queira. Mas essa infraestrutura é infraestrutura física mesmo, uma grande infraestrutura física conjunta, né? É como se eu pegasse vários data centers de várias empresas, levasse por um único prédio e ligasse todos eles de uma única vez e disponibilizasse todo o recurso dele. Então, essa é a ideia. Existe, por exemplo, se nós pegarmos a Google tem vários data centers ao longo do planeta. Só que com a computação em nuvem, nós conseguimos representar esta disposição geográfica como sendo o único, né, núcleo ali central, né, e, através disso, programar uma grande quantidade de recurso computacional. Então, por exemplo, se nós tivéssemos ali 20 máquinas com 8 gigas de cada máquina de memória, por exemplo, nós levássemos isso, né, para congregar, né, se agregar tudo, você não ia ter mais só 20 máquinas com cada máquina tendo 8 GB. Você teria já 160 GB de memória. Então, né, isso você teria virtualizado, 160 GB de memória. Você teria elas físicas, né, mas de forma virtualizada você teria 160 GB ali virtualizado. O processador também seria igual. Se você tivesse, por exemplo, um i3, um i5, um i9, todos aqueles núcleos de processamento eles estariam virtualizados, então você teria ali 400, 600 CPUs ali disponível para você alocar. Se você tivesse espaço em disco, né, se cada máquina ali das 20 tivesse 500, então você teria ali uns 6 a 8 teras de espaço. Então você conseguiria... Então, tudo esse recurso que estaria alojado fisicamente separado, quando você usa essa infraestrutura da rede para ser virtualizada,
ela vai aparecer no seu virtualizador, no seu dashboard lá de gerenciamento, como sendo uma única coisa. Ou seja, ele vai agregar todo esse recurso na infraestrutura e disponibilizar para você utilizar em cima, tá? E aí, você vai ter toda essa infraestrutura virtualizada através de um virtualizador, e aí você vai ter, acima disso, uma nova camada, que é a camada de plataforma como um serviço, né? E daí tá o quê? Aí são chamados prestadores de serviço. Por quê? Você tem toda aquela estrutura virtualizada. Então, você vai poder agora criar máquinas, né? Máquinas virtuais, de acordo com a configuração que você desejar. Então, se você quer, por exemplo, montar um computador ali com um sistema operacional Windows, você tem um servidor de imagem, você vai e abaixa a imagem do Windows, você tem, por exemplo, daquele núcleo de memória que você tinha 160, você pode pegar 8 GB de memória, pode pegar 8 CPUs e montar a sua máquina, né, a sua máquina virtual e montar uma plataforma em cima dessa máquina virtual. Daí você fala, poxa, eu vou trabalhar com aplicações Microsoft, então eu vou instalar, né, plugins, vou instalar o ActiveX, vou fazer atualizações que eu consiga preparar esse ambiente para desenvolvimento Microsoft. Aí você pode ter uma outra requisição, você pode falar, ó, eu quero que desenvolver para Android, você vai ter que preparar uma outra máquina em configurações onde você permita a instalação do Android Studio, de ferramentas que sejam já voltadas para desenvolvimento de Android Studio, né? Ou o cara pode, olha, eu quero usar uma máquina aonde eu tenho uma configuração para um cara de um escritório normal de contabilidade usar. Então, você vai pedir para o cara qual que é os softwares que já tem, você vai pedir qual que é o que ele precisa no ambiente, configurar essa máquina e deixar disponível, tá? Aí, quando você fala, não, eu já quero vender uma aplicação direta como serviço e deixar ele já disponível. Então, você poderia fazer o quê, por exemplo, né? Você pode pegar aqui o que seria consumir aplicação como serviço, né? Seria, por exemplo, aqui, quando a gente, aqui na Anhanguera, a gente tem, os professores têm acesso ao portal do Office 365, né? Então, seria o quê, ó? Consumir aplicação como um serviço, que seria nessa camada de cima. Seria isso aqui, ó, tá vendo? Já está tudo disponível aqui para mim, ó. Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams, o Class Notebook, o Cellara, o Form. Ou seja, eu já só clico aqui, quero abrir o Word, eu clico aqui na aplicação e já consigo trabalhar no Word. Então, eu já estou consumindo a aplicação, né? Já estou consumindo o pacote Office aqui de forma online, ó. Então, isso quer dizer que isso aqui já é essa camada de cima. Agora, por exemplo, os caras da Microsoft que trabalham no desenvolvimento do Word, eles trabalham nessa máquina aqui da plataforma que já tem um ambiente instalado para fazer melhorias no Word. Então, aqui, no Word que eu abri, já consigo trabalhar nele, né? Então, isso aqui é um exemplo do quê? De consumo de plataforma como um serviço, né? Tanto é que no Teams aqui eu consigo, no Word, né? Eu consigo voltar aqui atrás, consumir outro serviço. Então, né? E não é só a Microsoft que tem, né? A Google tem, né? Outras, a Amazon, a W3 tem, várias outras têm, né? Essa questão de consumo ali de recurso de computação em nuvem como serviço. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, nessa parte? Está bem tranquilo e bem claro aí para todo mundo? Deu para pegar bem aí a diferença de infraestrutura, plataforma e aplicação ali na hora que vocês forem responder as coisas? Tá de boa. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Então, essa aqui é as principais diferenças. Vamos para o próximo, né? E aí, ela tem algumas características que são peculiares a ela, né? Como eu já falei. Elasticidade, né? Por que elasticidade? Simplesmente através, né, do menu de configuração, eu consigo diminuir ou aumentar o recurso da máquina de acordo com a minha necessidade, tá? E escalonamento, né? Eu consigo escalonar esse aumento dessa elasticidade, né? Eu consigo programar isso, tá? E isso aqui passa o quê? Aquela ilusão que eu não tenho um limite físico para poder chegar no máximo da máquina virtual.
Eu posso fazer a configuração que eu quiser em qualquer setor, né? Memória, disco, armazenamento, rede, de forma que eu nunca vou conseguir consumir tudo, tá? Então, vai dar aquela sensação para o usuário normal que é um ambiente infinito, né? Ele está ali para atender toda a demanda que o cara tiver, tá? E ele tem a impressão que é um services, né? Autoatendimento. Seria mais ou menos como um drive-thru, né? Você chega lá, pede o que você quer, ele te atende rapidamente e você sai rápido do local sem mais problemas, tá? E aí, essa é a intenção realmente. Quando você tem esses ambientes, né? Por exemplo, da Amazon, né? Se a gente for pegar a Amazon, né? A W3 aqui da Amazon, né? Você vai ver quando você está utilizando, né? Ele vai te dar a sensação que ele não tem limite, né? Simplesmente pelo painel ele vai te dar uma sensação que você pode utilizar o quanto você quiser, né? Só que, lógico, né? Muitas das vezes isso vai estar atrelado a preço, né? Você vai ter que pagar. Não é porque simplesmente você quer utilizar que ele não vai ser cobrado. Mas ele está em toda a política para mostrar aqui a cobrança. Mas a ideia é o quê? Que ele vai estar disponível. Só basta você solicitar, personalizar e pagar, tá? Isso você não precisa mandar nenhuma requisição nem nada. No ambiente do administrador, o cara já consegue entrar e reprogramar a máquina. Se quer aumentar a memória, quer diminuir, né? Os recursos você pode programar de acordo com a sua necessidade, tá? Por isso que é sobre demanda, tá? E aí o que por exemplo, grandes, né, setores de comércio, sites de e-commerce fazem, né, em datas especializadas? Eles aumentam o recurso do seu parque para atender a demanda dessas datas especiais. Então, eles sabem que numa sexta-feira, né, de uma data, por exemplo, né, se a gente for tirar aqui, né, tivemos a Páscoa recentemente. Lógico que pela situação que teve, acabou não sendo tão necessária, mas se a gente for pegar esse evento de Páscoa, era um tempo que teria que ser gerado muito mais recurso, né, para poder demandar e atender as requisições. Então, você consegue programar esse aumento de recurso para atender a demanda que você tem e depois você consegue voltar ao parque na situação dele antes antes do fato acontecer, do pico acontecer, tá? Então, é por isso que é personalizada e escalável ali, tá? Então, é isso que é o legal. Você consegue aumentar, diminuir o recurso de acordo com a sua necessidade, tá? Isso é bem pontual e as empresas ganham bastante com isso, tá? E aí, o modelo de cobrança, né? É o modelo baseado pay to use, né? Que é pay to use, que é o quê? Pague pelo que usar, né? Medição por uso. Então, se você usou a máquina, ficou 30 dias utilizando a máquina e você só utilizou o que você já tinha programado, você vai pagar só aquela taxa. Se você, durante 5 dias, precisou de um pico de processamento a mais e você contratou mais CPUs para isso, ele vai ser cobrado aquele adicional na CPU. E aí, depois que você utilizou esse pico a mais de CPU, você parou, liberou essa CPU, ele vai e tira essa cobrança das CPUs e mantém a cobrança que você deixou básica. Então, ela é ajustável de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade da empresa, do usuário, né? E aí, ela também é cobrada de acordo com isso, tá? Ela vai sendo cobrada de acordo com a utilização. O pico maior, você paga mais. Diminuiu o pico, você paga menos, tá? Beleza? Então, essa é a maneira de ser cobrada. Você vai sendo cobrado pelo uso que você tem. Uso a mais, você paga mais. Usa menos, você paga menos ali, de acordo com a sua necessidade, tá? E aí, tudo isso fica registrado no dashboard do usuário. Então, o usuário tem tudo acesso à parte de bilhetagem, de account ali da utilização do seu ambiente. Vai se gerando um histórico, né? E com esse histórico você consegue ir confrontando,
né, a tarifação que está sendo feita sobre o seu recurso e o quanto está sendo cobrado. Então, isso fica tudo visível, né? A única coisa que, muitas das vezes, se você não concorda, aí vai ter que interagir, é você mandar uma reclamação para a empresa proprietária da nuvem que você está utilizando. Aí você vai ter uma interface com um ser humano na outra ponta. Se não, tudo é feito por sistema, você não tem interação, né? O próprio sistema de billing, account, gera essa cobrança, já manda um emite, né? Já para você o pagamento, e você já paga ali a utilização, tá? E aí, né? A ideia é que você tenha acesso, né? De qualquer lugar e de qualquer forma. Então, hoje, o seu laptop, PDA, smartphone, né? Qualquer lugar você pode acessar. Lógico que, assim, nem sempre, né? É o melhor dispositivo para acessar. Mas, por exemplo, se você está ali na rua e precisa acessar um arquivo da empresa, né? E ali você deixou esse arquivo da empresa dentro de de um armazenamento de compartilhamento da empresa, né? Ou um Google Drive, ou um Drive, ou um Dropbox que a empresa tenha contratado, você pelo celular, pelo smartphone, você consegue abrir, né? Baixar e poder ler alguma coisa ou ver para depois você poder consultar. Então, a ideia é que você tenha em qualquer lugar acesso àquilo, desde que a plataforma que seja, né, heterogênea, e você tenha configurado isso também de forma heterogênea na sua empresa. Então, tem que ter uns parâmetros ali, né? Não faz sentido, muitas das vezes, você fazer certos trabalhos muito personalizados pelos smartphones. Mas você tem facilidades de acesso, né? Amplo acesso em vários dispositivos. Então, se você pega um tablet legal, você consegue acessar, apresentar, sem muitas das vezes estar com recurso ali armazenado no dispositivo. Ele está na nuvem, você só está consumindo ele, tá? E a principal coisa, uma das principais fatores é a customização, né? Porque o que acontece? Grandes empresas conseguem criar as suas próprias nuvens, né? E isso faz com que ela consiga personalizar seu próprio parque, ou dentro também das nuvens pagas, por exemplo, a nuvem da Red Hat, da Microsoft, né? Que é do Windows Azure, que é da Microsoft, da Google, né? E de outras fabricantes de nuvem, você consegue customizar o parque, né, com a sua cara da empresa. Então, você consegue contratar os serviços que eles oferecem e customizar isso de acordo com a característica da empresa, tá? Pessoal, tem alguma dúvida aí ou tá de boa por enquanto? Vocês estão ouvindo? Estão todo mundo vivo? Tá dormindo? Como tá aí? Sim, professor, pode ir. Tá tranquilo. Tudo na escuta aqui, professor. Pode prosseguir com o andamento. Tranquilo Então, também. Qualquer dúvida, vocês perguntam, hein? Não me deixa Não, sozinho dúvida no mesmo vai barco, não. aparecer lá na prova mesmo, professor. Esquenta não. Ah, é. Só que na prova já não vou estar online, né? Não tem como o senhor fazer um online, não, professor. Fica do lado, assim, na página do lado. Ah, Tira dúvida. Plantão tira dúvida. vamos ver se que dá para fazer, né? Eu posso criar até o Meet aqui, não tem problema não. Aí, tá vendo? Se for esse problema, a gente cria aqui. Não tem esse problema. Ó. Então, vamos lá, pessoal. Então, né? Aí, só lembrando os tipos de nuvem que tem, né? Infraestrutura como serviço, né? Serviço de infraestrutura sob demanda, hardware virtualizado, servidores e tudo aquilo lá que eu já falei. Ela é a camada mais inferior ali da estrutura, né? Então, a ideia dela é sempre disponibilizar a estrutura, né? Então, essa é o IaaS, que é o fornecimento de estrutura. Você tem o PaaS, né? Que é o fornecimento da plataforma de serviço, tá? E aí aquela customização do ambiente para que ele consiga ser programável para o cara que vai desenvolver, vai interagir com essa máquina, né? Então, ela é uma camada intermediária na nossa hierarquia, né? Então, tem IaaS, PaaS e o SaaS, então ela é a intermediária ali, tá? Então, ela já tem a infraestrutura toda disponível para ela está ali na parte de fornecimento lógico. O que seria esse fornecimento lógico? Sistema operacional, programas, softwares que o cara vai querer utilizar no seu dia a dia e você coloca na máquina virtual ali, tá? E por último, né,
o software como um serviço, tá? Por último, na pirâmide ali, tá? Isso, tá, pessoal, que eu estou passando para vocês, vamos se dizer que é o conceito base de computação em nuvem, tá? Esses três, IaaS, PaaS e SaaS. Mas hoje, por exemplo, se você for pegar nuvens, né? Deixa eu até fazer um adendo aqui, se vocês forem abrir, por exemplo, né? Tiverem curiosidade de pegar um OpenStack aí, da vida, né? Que é o padrão mais aberto que te deixa ver tudo que tem, né? Ele não tem só isso como base, tá? Eu estou cobrando só isso, que é o conceito mais tranquilo. Mas se vocês forem ver hoje tudo, né, você consegue trabalhar como um conceito de computação em nuvem, tá? Então, hoje você consegue vender, né, banco de dados como serviço, você consegue vender, né, várias outras tarifação como serviço, você consegue vender vários tipos de serviços utilizando a nuvem. Então, se vocês forem pegar essa overview geral aqui, ó, do OpenStack, você consegue trabalhar vendendo para o usuário, né, vários tipos de serviço, tá? Você consegue vender serviço de autenticação, de imagem, de banco de dados, de Cinder, né, que é armazenamento, de hardware, que é o Ironic, de rede, né? Hoje você consegue vender serviço de rede, né? Você pode ser uma empresa que trabalha com SDN, né, que é software rede definida por software, tal. E você consegue vender várias outras gamas. Então você consegue fazer com que essa pirâmide aqui, ou esse modelo tradicional aqui, depois eu volto aqui, mas você consegue fazer com que esse modelo tradicional vire, na verdade, várias outras coisas. Deixa eu pegar aqui só para vocês verem, né? Que é esse conceito aqui. Deixa eu ver se eu pego uma imagem que vai mostrar isso aqui para vocês. Que é praticamente, né? Deixa eu pegar uma imagem mais elaborada disso aqui. Cadê uma imagem legal para mostrar aqui para vocês? Ó, essa aqui é a tradicional, IaaS, PaaS, SaaS, né? Mas você tem hoje várias outras abordagens, cadê? Que seria, né? Quase praticamente isso aqui, ó. Né? Hoje você consegue quase vender tudo como um serviço, né? Se a gente for pensar hoje, na verdade, IaaS, PaaS e SaaS, que seria esse tipo marketplace aqui, né? Você conseguiria vender tudo. Hoje, na verdade, você consegue vender tudo isso aqui, ó. Estão conseguindo ver aí essa imagem aqui? Está na tela? Então, você consegue vender tudo isso aqui. Você consegue vender aplicação, dados, sistema operacional, virtualização de servidor, armazenamento, rede, data center, aplicação, né? Você consegue vender uma infinidade de produtos, né, através da nuvem. Então, se a gente for ver, não é mais só infraestrutura, SaaS e PaaS aí no meio. Não, você tem mais outras coisas na pirâmide aparecendo. Então, você tem mais, né, essa aqui fica mais demonstrativo maior, né? Você consegue ter mais opções de venda e consegue vender para vários tipos de mercado. Então, você consegue vender para mercado desktop, smartphone, notebook, né, sinal digital, rádio, né? Consegue trabalhar com uma infinidade de serviços para uma infinidade de objetivos. Então, você consegue fazer com que esse IaaS, PaaS e SaaS tradicional saia para uma abordagem maior, tá? Só para a gente ter esse conceito aí. Então, deixa eu só pegar isso aqui. Então, deixa eu voltar de onde a gente estava, só para vocês verem, tá? Mas o que eu vou cobrar na prova é IaaS, PaaS e SaaS, que é o básico, tá? Outra coisa que eu vou cobrar na prova é os modelos de nuvem, tá? Esses slides que eu estou usando na apresentação, no final eu já mando para o Samuel, mas também tem lá no grupo, tá? Ou lá no Ava, eu já coloquei lá. Mas no final eu já mando para o Samuel também, eles redistribuem para vocês aí. Lembrando, então, dos modelos. Você tem o modelo público, né? Ou seja, a nuvem é disponibilizada para o público geral. Então, todo mundo que tem ou quer acessar, pode acessar, né?
O modelo de nuvem pública é o da USP, né? Você consegue acessar a nuvem da USP. Você consegue, por exemplo, acessar a nuvem do SUS, né? Que o SUS tem uma base de dados de grupo de saúde que é aberta para pesquisa. Esses dados estão na nuvem. Você consegue ir lá, abaixar esses dados que o corpo de saúde faz pesquisa em cima e utilizar. É uma nuvem pública, acesso geral, né? Lógico que não é todo mundo que vai baixar. Ela tem uma finalidade específica, né? Para segurança, para pesquisa na área de saúde. Mas todo mundo pode entrar, né, se cadastrar e usar os dados do SUS para fazer pesquisa na área de saúde e fazer um trabalho ali em cima. Então, uma nuvem pública ali para poder ter acesso, tá? E aí o prestador de serviço é a USP, no caso, e libera o acesso para quem quiser entrar e utilizar. Agora, o modelo oposto ao público é o privado, ou seja, é um ambiente controlado, né? Por exemplo, o que acontece? Se você for pegar grandes provedores, né, de nuvem, por exemplo, o Mercado Livre, ele tem uma nuvem privada, né? O Mercado Livre está baseado a nuvem dele em OpenStack. É uma nuvem privada, só o Mercado Livre, pessoas autorizadas dentro do Mercado Livre têm acesso a essa nuvem, tá? E aí é um ambiente controlado, gerenciado, tem autenticação, vários protocolos, várias, né, criptografias para controlar a nuvem. Mas, por exemplo, quando você, né, vai no Mercado Livre, né, você abre o Mercado Livre, né, aqui, e você acessa, por exemplo, o Mercado Livre, você está usando a nuvem dele, só que você está usando como usuário, né? Você tem um ambiente, você tem um login dentro da nuvem do Mercado Livre e lá você tem um ambiente controlado para suas ações, né? Então, você está dentro de um espectro lá dentro que tem o controle, mas você não deixa de poder utilizar uma parte do Mercado Livre. Só que é uma nuvem controlada, né? Você tem as suas limitações e a sua atuação, né? E aí você pensa, né? Mas todo mundo que criar uma conta consegue utilizar. Sim, mas você consegue utilizar só a versão de usuário, você não consegue trabalhar, baixar dados, né? Pesquisar em cima, você não consegue nada assim, você consegue só a parte de compra, né? Aquela parte já permitida por eles. Não é o caso aqui de nuvem pública. Por exemplo, o SUS tem, igual eu falei, o SUS tem a base de dados disponível aberta. Ou seja, ele vai te disponibilizar dentro de um catálogo que ele tem de doenças, de usuários e tudo, lógico que dentro da forma da lei, ele vai te disponibilizar dados para que você possa realizar pesquisas. Aqui no Mercado Livre você não consegue pegar dados, né? Eu quero ver os últimos produtos mais comprados no Mercado Livre e fazer uma estatística de marketing. Você não consegue, é um ambiente fechado. Então, é o oposto, público e privado, né? E aí você tem um outro ambiente que é uma comunidade, né? Essas questões de comunidade acontecem mais em meio acadêmico. O que seria? Ou empresas também que fazem parcerias ali para compartilhar alguma tecnologia, né? O que é isso? Você cria nuvens, né? Por exemplo, a USP tem uma nuvem, a UDESC tem outra nuvem, o Instituto Federal de São Paulo tem outra nuvem, né? E eles têm 3 nuvens e eles veem que o Departamento de Saúde desses 3 lugares estão fazendo pesquisa relevante em uma determinada área. Eles falam, poxa, por que a gente não faz um convênio aqui? E aí a gente compartilha as informações que cada grupo de pesquisa está tendo, né, de forma segura, mas na nuvem, e cria uma comunidade na nuvem, tá? Outro, por exemplo, recente que teve, foi o caso do carro de energia, né, elétrica lá, que está sendo feito na Europa. Se fez um convênio entre algumas empresas para poder ampliar a tecnologia e conseguir personalizar mais a tecnologia. Essas empresas criaram uma nuvem e estão lá compartilhando os dados de pesquisa, o dado de estrutura lá e de aproveitamento. Ou seja, são organizações que se unem, né? Organizações ou
setores acadêmicos que se unem em um objetivo específico e aí compartilha dentro das suas nuvens um local que as outras nuvens também podem acessar. Ou seja, por exemplo, é como de forma, né, entre aspas, ali, um exemplo, como se fosse uma pasta na rede, né? Todo mundo vai poder acessar ali, né? Então, na nuvem, você cria, dentro da sua nuvem, um ambiente compartilhado, que você compartilha com as demais nuvens, né? Então, vamos pegar essas três ali que eu fiz, o Instituto Federal, USP e o DESC. Você cria dentro das nuvens que você tem um setor dentro dela que você compartilha com as outras duas, né? Então, todo mundo compartilha informações ali, tá? E aí, para finalizar, o quarto modelo é o híbrido, né? O que é o híbrido? Você juntar nuvem pública, privada, né? Comunidade, tá? Mas você fala, poxa, mas por que juntar uma nuvem pública e privada? Um exemplo, você tem um laboratório de pesquisa de uma universidade, né? Na área automobilística, por exemplo. Então, você pega, um laboratório está pesquisando uma nova tecnologia para fazer a bateria, numa universidade pública, né? E aí você pega ou numa universidade privada. E aí você pega uma nuvem de uma fabricante de carros, por exemplo, a Toyota, né? E ela fala, poxa, eu tenho interesse nisso aí que eles estão pesquisando. Só que eu tenho um grupo que também já pesquisa sobre isso. Vamos compartilhar a informação? Vamos. Então, eu tenho minha nuvem privada, eu abro um compartilhamento dentro dela, aí vem aqui o cara do laboratório da instituição, né, acadêmica, privada ou pública ali, compartilha as informações entre elas. Então, é uma nuvem pública e privada se unindo em um fim específico, tá? Então, esses aí são os 4 modelos mais tradicionais, né? Que é a nuvem pública, privada, a comunidade e a híbrida, que é uma mistura de todas, tá? Ficou alguma dúvida nesses modelos de nuvem aí? Não. Ô, professor, o Vinícius não está conseguindo entrar. Tem alguma notificação aí? Vinícius? Deixa eu ver. Aí, o Davi também estava tentando aí. O Davi Menezes está Boa aqui. noite. Boa noite. Agora, Vinícius não tem ninguém, não. Tem, Alexandre, André, Antônio, Celso, Davi, Eric, Guilherme, Johnny e Samuel. O dele caiu e não deve ser lá nele, né? Se vira. Alexandre, André, Antônio, Celso, Davi, Eric, Guilherme, Johnny e Samuel. Estou com esses caras aqui. Vinícius Anjos. Entrou agora, o Vinícius. Voltar. Tinha caído para mim e o Davi não conseguiu. Tinha caído, né? Mas ele conseguiu voltar. Só eu voltei? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Então, aí, né, para a gente fechar, né? Aí eu trouxe alguns modelos de nuvens que vocês podem depois ter curiosidade de acessar, né? Você tem a Eucalyptus, que ela é livre, tá? Você pode trabalhar em cima dela, né? Um framework ali que disponibiliza um ambiente de prestador de serviço. Então, você consegue, né, vir aqui e... Aqui já não... Essa parte já não é mais curiosidade, né? Se você vem aqui, você consegue ir para Eucalyptus aqui. Se eu colocar Eucalyptus, vai dar a árvore, né? Vou colocar Cloud Computing aqui. Né? Então, você consegue aqui, Eucalyptus Cloud, né? Ela é uma nuvem, né? Então, você consegue utilizar, tá vendo? Eucalyptus é um software open source para construção de AWS e compartilhamento de nuvem privada e clouds híbridas, né? Aí você faz o compartilhamento da infraestrutura como serviço, como produto, né? E aí você tem várias APIs que você pode utilizar para fazer computação, armazenamento, gerenciamento, monitoramento, e ela vai te dando algumas coisinhas que você pode testar, tá? Para quem quiser testar, ela é legal porque ela é livre, tá? Você pode operar um pouco aqui em cima dela, tá? Então, você consegue interagir em algumas coisas, tá vendo? Você consegue, né, ter um kit de instalação, tal, você consegue operar ela e testar algumas coisas. Então, esse aqui é o dashboard dela, tá? Só para vocês que quiserem depois fazer uns testes. Aí você tem bastante suporte para ela, tá?
você tem guia de instalação e tal, você consegue fazer. A única coisa é que a instalação dela é bem pesadinha, tá? É igual instalar o OpenStack, né? Muito tradicional, install, não. Precisa de um pouquinho de conhecimento aí, tá? Só para vocês pegarem, né? Aqui tá o de imagens, né? Aqui, ó. Esse aqui é a licença, esse aqui é o arquivo quando você vai configurar a parte de imagens, tá vendo? Aqui é Python, tá? Quem conhece um pouco aí de Python, aqui é Python, então você mexe sobre Python, né? E aí tem umas linhas de programação, né? Algumas funções, né? Função define a imagem install, aí você pega, faz um if aqui buscando alguma imagem que está nesse endereço aqui e tal. Aí você vai apontando algumas coisas aí, tá? Mas é só para vocês terem um pouco de curiosidade, tá? E aqui você consegue fazer a instalação mais free dessa Eucalyptus. Aí você tem a Amazon, né? Da Amazon Elastic Cloud mesmo, que é a paga, né? E aí eu já não mexo muito, não sei como que ela é, até porque ela também é paga, né? Então ela é fechada, você não consegue trabalhar em cima dela, não. Tá? Aí você tem a Google App Engine, né? Aí dentro da Google, né, você tem uma brincadeira que você pode utilizar alguns recursos dela e uma quantidade mínima você não precisa pagar. Então, se vocês quiserem mexer com alguma coisa da Google, você tem uma configuração mínima que você não precisa pagar. Você pode utilizar alguma coisa lá. Aí você tem outras, né, não tão famosas, mas famosas, né? Por exemplo, a Microsoft Azure, né? Da Microsoft é bem conhecida. Você tem o Google Chrome OS, né? O Google Apps, né? Que são modalidades de nuvem, né? Que vendem alguns serviços já para você, né? Então, por exemplo, o Panda Cloud Antivírus, Photoshop Online, Microsoft Office, hoje já são vendidos aí por serviço da nuvem, tá? E aí, nós temos algumas vantagens, igual já falado na aula, né? Escalabilidade, modelo de pagamento fácil, acesso a dados de maneira tranquila, né? Confiabilidade do serviço. Aí é esperado, mas é bem questionável, né? Hoje você tem algumas questões ali que ainda ficam mais ou menos, né? Então, hoje tem alguns principais contrapontos em questão de segurança. Se a gente for trabalhar esse atual cenário que a gente tem agora, esse é um ponto que tem que ser extremamente levantado, porque fez com que todo mundo, né, fosse, de alguma forma, utilizar a rede, né, e utilizar o serviço de nuvem. Então, como que está sendo cuidado desses dados a mais que hoje se tem nesses provedores, né? O que esses provedores estão fazendo com toda essa gama de dados que entrou, com esses cadastros e tudo mais, né? Essa é uma questão que a gente vai ver nos próximos, né, anos ali. Vocês estavam usando, por exemplo, um software para fazer videoconferência, o Zoom? Quem chegou a usar ou vocês não usaram na empresa de vocês? O Já Zoom cheguei a eu usar, já, professor. eu cheguei a usar também. Né? Vocês viram que ele tinha uma falha bem fácil de ser infiltrada nele, né? Para pegar a imagem, né? Pegar Sim. a fragilidade, né? Vi não. Vocês não viram? Saiu até uma notícia esses dias que o pessoal foi hackeado, que vazou informação do Zoom, né? Porque ele era a empresa que, quando fez ele, ela veio se defender, ela falou que era uso da empresa, né? Aí depois ficou conhecido, famoso, eles disponibilizaram. Mas o que acontecia? Eles não fechavam o canal criptografado. Então, né, eles davam uma brecha lá. Então, todo mundo, por exemplo, se eu soubesse que tinha uma reunião, eu tinha o ID, né, alguma coisa que me certificasse, eu conseguiria, com o Wireshark, por exemplo, pegar, né, porque estava se passando texto às claras, e eu conseguia pegar com o Wireshark interceptar e guardar para mim, tá? E aí depois eles corrigiram isso, porque era uma correção fácil de ser feita, não era muito complicado. Mas era uma vulnerabilidade que era bem fácil de você conseguir monitorar, porque você só pegava um analisador de tráfego de rede, você via
né, que passava de forma clara, então você conseguia interceptar e entrar, tá? Beleza? Não chegamos a utilizar, mas... Beleza, entendi. O WhatsApp no começo era assim. O WhatsApp você conseguia, aí depois eles vieram com a criptografia ponta a ponta, algumas coisas que deu ali. Mas você consegue, né? E são brechas simples de serem tampadas, né? Só a implementação de um protocolo a mais você já consegue tampar essa brecha. Não é muito complicado. E aí vamos ver o que a gente tem mais. Escalabilidade, tal que eu já falei, né? Tal, beleza. Então, pessoal, de computação em nuvem é isso. Alguém ficou com alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa que queira tirar agora, porque no dia da prova eu esqueço tudo. Hã? Como assim? Esquece? O dia da prova tem que estar online, professor. Então, geralmente no dia da prova eu tiro 0, cara. Sempre que eu vou pra caramba em prova. Professor, mas então a prova vai estar baseada lá nos modelos de nuvem. Vai ter 5 questões, Samuel. Celso, né? Desculpa. Vai ter 5 questões de computação em nuvem e 5 questões de samba. Aí samba sim, ok. Carnaval, né? E aí vai ser. E aí, para facilitar, ela vai ter só uma alternativa certa das 5 que vão estar lá. Ah, tá. Aí facilitou pra caramba. Vai ter A, B, C, D e E. E aí vocês escolhem só uma, não precisa escolher todas, não. Só escolhe uma que está certa. Tá. Ajudou o resto que não só, precisa ficar, não. Tô com caramba isso aí. Tá? Beleza. E aí vocês não vão precisar desenhar fluxograma, pacote, algumas coisas lá que mais que ia ter. Só precisa responder uma certa e já era. Ok. Só uma certa só. Não pode É uma perguntar as certa. 4, não. As 4 não pode. Não pode, é uma certa. Ai, Para caramba. facilitar para o Alexandre vocês. está querendo que seja 4 O verdadeiras Alexandre e uma ia marcar falsa. todas. Não, aí depende da sua interpretação, né? Eu coloquei como 4 erradas e uma certa. Tá? Mas se você achar que tem mais de uma certa, aí a gente vê na próxima semana. Você marca a questão A e B. Só que você não vai conseguir marcar A e B, só vai ter a possibilidade de uma escolha. Aí semana que vem, não na semana que vem, na outra, vocês me provam que eu estou errado. Se provar que tá errado, já tira 10 na próxima, né? Aí vocês tiram 10 na próxima. Aí sim. Me provar só que assim, se eu provar que eu estou certo, vocês perdem ponto. Aí ficou complicado. Aí Não, lascou. Não, é a questão da ampla concorrência, né? Estou disputando uma região, você está também disputando. Então, a gente está ali. Um está provando que está certo, outro está provando que está errado. Ou vice-versa. Tinha um professor que fazia isso, não tinha, Alexandre? Que fazia o quê? Pra provar? Se você provasse para ele Acho que era o bom tempo, né? estava errado, você ganhava 2 pontos, alguma coisa assim, não era? Não foi o Fábio que fez isso? A gente pode fazer esse esquema. Nossa. Se você me provar que está errado, você ganha a questão. Era Não, o de... vai ter 10 questões, múltipla escolha, cada uma vai valer 100 pontos. Se você provar que está errado, e eu estou errado, na outra que você errar, eu abono ela. Não, é melhor não discutir. Aí, só que se eu tiver certo, você perde ela. Não. Hã? Não. Besteira, larga a mão. A gente faz assim, tipo, uma certa, você ganha 2. Se você errou uma, você perde 2. É justo. Não, é justo, sim, com certeza. Às vezes também o professor pode não errar. conhecer todas e de repente tem que a gente... Né? Como das Colocado antigas, lá e não pode estar igual, certo. assim. Não, eu posso... Vocês têm certeza, cara? Né? Fala aí, não é, André? Mas Posso não é estar errado. obrigado você questionar, né, André? Eu não arriscaria, não, cara. Por quê? André, Eu erro mas direto. as antigas, né, André? Que era A, B, C, as notas, é melhor Pegar o padrãozinho, hein? A, B, Exato. já era. Semana passada, na instalação do samba, eu errei e vocês me corrigiram.
Aquilo ali foi tipo sorte. Não. Na prova aí não Vai é acontecer você, de novo. Diz que a sorte é a união da competência com o acaso. Vamos deixar do jeito antigo, que é melhor. Não, beleza. Qualquer coisa a gente faz Jogo, cara. votação. Errou, No final a errou. gente faz Sem- votação. Sem surpresa. É. Então, beleza. Senão, você vê, quem quiser, a gente faz isso daí na próxima aula. Vamos ver. Entendeu? Só assinalar lá na prova, né? É. Fica assim, né? Se você, por exemplo, achar que aquela resposta é certa, você me prova que ela é certa e a que eu coloquei como certa está errada, e aí você ganha 2 questões. Então, Aí se a tô questão pensando, estiver cara. certa e eu te provar que está certa, aí você perde 2 questões. Ai, meu Deus. Você é Sim, louco, mas você beleza. vai errar 2, vai perder mais até. Não, Se melhor. você me questionar 2 questões, né? Se você me questionar 2 questões e nas 2 eu tiver certa, aí você já multiplica que virou 4 questões perdidas, né? Não, acabou. DP direto. Já era. Ó, uma Não, mas base aí se você de. errado, você ganhou a prova praticamente. Você nem precisa fazer mais, nem precisa do resto. Você já pode falar, professor, fecha a conta aí que eu já tirei 1000. Aham. Ó, Qual que é uma base de raciocínio aí para todo mundo. Quantos Aí, artigos nós temos publicados? Só para dica, para a gente pensar um pouco. Só um, só. É 2 anos e meio de estudo contra uns 20. É melhor evitar, né? Não, cara, mas eu posso errar, eu erro direto. Fora artigos publicados. Bem dito, hein, André? Mas artigo publicado não quer dizer nada, não. Ah, não. Cortar um HD negócio lá é bem tranquilo. Verdade. Aquilo ali é só... Como É diria uma coisinha boba, professora né? minha... Professor, tempo vago, nós vamos pro Netflix, você vai ver artigo, cara. Produzir artigo, é melhor não. Pera aí, ô Samuel. Vê se você vai receber um negócio que eu vou te mandar aí agora. Segura aí, pera aí. Ó. Lá vem. Não, isso é legal. Deixa eu achar você aqui. Pessoal, eu recebi um convite da minha orientadora de mestrado para participar de forma online de uma conferência que vai ter esses dias. Só que como era presencial, né, e era lá no Rio Grande do Sul, eu não ia. Só que dela me mandou falando que vai ser online. Se vocês quiserem ver, eu estou mandando o link para o Samuel. Deixa eu ver se... Vê aí, Samuel, se você recebeu. E eu te mando o restante das coisas, aí você manda para a galera aí. Já vi aqui, já. Eu vou te mandar mais as outras coisas, que daí tem um link, né? Tem um link que é, se vocês não quiserem certificado, não quiser nada disso, é só abrir o YouTube, os negócios lá que ela mandou, e acessar, tá? Eu não ia ir para essa conferência porque ela era presencial e eu ia estar dando aula. Mas como ela vai jogar online, tudo agora, dá para vocês verem, tá? A conferência RAD, tá? Que é lá no setor sul. Se vocês não quiserem pagar pelo diploma, essas coisas, quiser acessar, é bem legal, tá? Vocês conseguem ver bastante coisa de atualidade, bastante coisa bacana. Pega o endereço, depois dá uma olhada no site da conferência, vocês conseguem ver o que vai rolar lá. Geralmente já rola a tecnologia de ponta que está sendo pesquisada agora, tá? Quem faz isso daí é o Regional de Alto Desempenho da região sul, tá? E aí vai ser de forma virtual esse ano. Aí, se vocês quiserem acompanhar, dá para ver o que está acontecendo de mais top em tecnologia, tá? Eu mandei para o Samuel replica para vocês aí. Ok, pessoal. É interessante. Geralmente eu recebo uns convites para algumas coisas. Esse ano eu não estou indo muito, mas esse daí, como é EAD, eu falei, eu lembrei, o Samuel falou, eu mandei para vocês acompanhar. Eu nem vi direito, eu só agradeci o convite, aí eu lembrei. Aí, se vocês quiserem acompanhar, a minha orientadora que mandou. Legal. Como é alto desempenho, provavelmente vai ser rede definida por software, algumas coisas assim que vão estar sendo abrangentes lá no assunto, tá?
O ruim é que muitas das vezes, quando você vai para esses lugares, você já tem que ter um conhecimento básico, daí os caras não ficam falando muita coisa básica, não. Os caras já vão para a parte mais alta da brincadeira. Tá? Mas é legal vocês acompanharem, como vai estar todo mundo aí de forma online, abre o YouTube e olha que é bem bacana. Tem uma galera que eu conheço lá da UDESC que deve apresentar aí também. Então, beleza. Passou o intervalo. Então, pessoal, agora só ficou para faltar o samba, tá? Aí eu tenho 5 questões de samba lá também, tá? O que vai ser cobrado é mais a parte teórica, tá? Não vai ser prática, né? Vai ser a teoria lá do samba. Então, eu vou dar uma passada em cima da teoria e aí depois, qualquer coisa no final, a gente bate um papo, tá? Então, né, se a gente for ver... vocês chegaram a ver que parece que no Windows 10 vai ter uma atualização agora que já vai fazer essa etapa que o samba faz de forma automática? Chegaram a ver? Não, chegando não entendi. Eu cheguei a ver, sim. Eu li um artigo, acho que foi ontem, se eu não me engano. Estava disponível lá no site da Microsoft. E estava falando realmente a respeito do... A Microsoft, na verdade, vai instalar o Samba por baixo, né, e vai deixar já compatível por padrão. Então, você não vai, muitas das vezes, precisar instalar o Samba. O Windows 10 vai ter uma atualização que já vai permitir os caras se conversarem. Tá? Ou seja, já vai acontecer mais ou menos o que acontece com o Linux mesmo, né? Que ele praticamente, com um pouco de coisa, ele já se comunica com o Windows, né? Vai acontecer o vice-versa agora. Tem que ver se vai ser, se os caras não quiserem inventar nada deles, né? Tem que ver se eles não vai dar nenhum pau no começo. Mas se eles já só instalar, embutir o Samba junto lá, que é embutir esse CIF aqui, né? Que é esse Common Internet Filing System, se os caras já embutir esse protocolo junto lá, aí funciona de boa. Mas vamos ver como vai ser a ideia da Microsoft, né? Apesar que não tem muito o que fazer. Ou o cara faz isso ou não funciona, né? Então, vocês provavelmente daqui a um tempo vocês não irão mais instalar o Samba. Já vai estar ultrapassado. Mas é bom que vocês conhecem o que eles fazem por baixo, né? Então vamos lá, deixa eu fazer uma recapitulação, né? Do Samba, né? Quais são os 2 principais, né, protocolos que vocês têm que guardar? É o SMB e o Common Internet Filing System, tá? Que é o sistema de arquivo comum aqui na internet, tá? Esses são os 2 corações, tá? E aí lembrar que ele é a ideia de compartilhamento de arquivo e de impressora, tá? Essa é mais a ideia. Então, o objetivo é fazer com que o Windows e o Linux se conversem, né? E possam trafegar arquivos e impressoras, autenticação ali por eles, tá? Essa é a ideia principal, tá? Aí aqui só tem uma explicação de quando ele foi começado o projeto. Para vocês terem ideia, o projeto do Samba ele é bem antigo, tá? É de 1992 a sua concepção. Então, não estava, né? Estava lá na época do XP e dos primeiros o Unix lá. E aí depois foi dando certo a ideia e foi sendo mantida, né? Tanto é que até hoje, por exemplo, querendo ou não, a Microsoft foi, né, obrigada a incorporar dentro do seu sistema essa permissão aí de poder fazer o compartilhamento, né? E se a gente for pensar, a Microsoft teve que, querendo ou não, aceitar, né, que hoje ela não é a principal, tem mais outras juntas ali, né, e querendo ou não, o Unix, Linux toma um bom espaço que ela está tendo que fazer com que o sistema de arquivo dela, né, o tradicional network, o New Technologic Filing System, nada a ver, é o New Technologic Filing System, né, que é o tradicional NTFS, seja reconhecido, né, ele reconheça o arquivo do Linux, né? Então, está tendo que jogar isso para dentro do sistema para poder fazer uma adaptação no seu sistema, né? Coisa que antes você não via muita Microsoft fazendo. Hoje já está tendo que ser feita por causa desse sucesso, né? Então, né, aqui a gente tem, né, como eu falei já, o SMB e o CIF Common Filing System, né? E a principal interação, né, que mesmo tendo agora, né, se a gente for ver,
A gente vai acompanhar nos próximos dias se isso vai dar certo, né? Provavelmente vai dar, não tem muita complicação, né? É que seja essa interação agora que não precise mais instalar. Ele já vem instalado por default, né? Mas a interação é essa, o Windows e Linux se conversando, né? Tanto no ambiente de impressão como no ambiente de arquivo, né? Então, essa é a ideia principal. Então, provavelmente, ele vai ter o coração, esse Common Internet Filing System, como padrão, né? Lembrando que na parte do Windows, quem reconhece esse tipo de compartilhamento é o NetBIOS, né? O Network Basic Input e Output System ali dentro, né? Para a gente. E é ele que vai fazer esse reconhecimento. Que reconhecimento? Esse esquema aqui que a gente viu na aula passada, né? É ele que vai fazer o compartilhamento e mostrar o nome do compartilhamento que é dado aqui, tá? Então, é o NetBIOS na parte do Windows aqui, tá? Só para a gente relembrar. Beleza? E aí, ele é o principal serviço do lado do Windows, né? E ele é utilizado para fazer a resolução do serviço de nome, né? Responsável por exibir os nomes vistos no ambiente de rede e a sessão também, né? Serviço de sessão também é dentro dele. Utiliza o CIF para enviar e receber mensagens SMB, né? Que é mensagens em bloco ali, tá? É padrão aberto, então todo mundo consegue personalizar, né? Tanto é que a gente conseguiu personalizar através do smb.conf da semana passada, que a gente conseguiu abrir, editar e trabalhar em cima, né? E a ideia são esses principais pontos: compartilhamento de arquivo, impressão em rede, autenticação e autorização, resolução de nome e navegação dos recursos ali, né? Você conseguir navegar pelos recursos, tá? E aí, eu chamo a atenção, né, para essa troca de mensagens aqui, né, entre paradigma cliente-servidor tradicional, né, aquele tradicionalzão que a gente já está acostumado, sempre lembrando que a requisição parte por lado do cliente, né, é sempre o cliente que solicita alguma coisa, tá? E aí tem a solicitação e aí você tem o envio do SMB request para o servidor. O request é solicitando alguma ação, arquivo, impressão, né? Aí pode ser para abertura ou fechamento, para leitura ou escrita, né? Se for um arquivo, né? Pode ser para abrir um diretório, né? Pode ser para fechar um diretório, né? Então, ele vai enviar essa requisição solicitando informação e é por isso que é em bloco, né? Ele capsula essa requisição, envia no servidor, é aberto, tratado, o servidor encapsula novamente essa resposta SMB e devolve para o cliente, né? Por isso que é Server Message Block Protocol, né? SMB protocolo ali, por causa desse trato aí, tá? Faz definição e checagem de permissão, que é aquela parte de autenticação, né? E deixa eu ver. E aí você tem os principais serviços, né? Você tem o NMBD, esse a gente não chegou a ver, então esse aqui não vai ser nem cobrado em prova, mas é quando você quer usar ele para fazer resolução de nomes ali, né? Fazer parte de resolução, mas a gente nem trabalhou com isso, né? Aí você tem o SMBD, o que foi o que a gente trabalhou, né? Que é responsável por compartilhar os recursos, que foi as pastas, os arquivos que a gente utilizou, a impressora, fazer autenticação e controle de autorização e acesso aos recursos, né? E você tem o embed, né? A gente também não utilizou o embed, mas é o quê? Se você tem o AD, é poder mapear aquele AD para o Samba e poder já fazer permissionamento, não precisando incluir os usuários do Windows que você já tem. Esse embed já reconhece ali para você, tá? E aí você tem as funcionalidades, né? Compartilhamento de um ou mais sistema de arquivo, né? Compartilhamento de impressoras em ambiente Windows e Linux, autenticação de cliente em um domínio Windows, você pode utilizar o Samba para fazer isso, manter registro de ações do usuário, você pode configurar, né, o Samba para guardar os logs de registro e depois fazer auditoria, né? Aí você pode permitir e garantir direitos ao administrador junto ao domínio, né, tanto na parte de restrições de login, inserção e retirada de máquinas e usuários da rede, melhor controle de acesso aos recursos e compartilhamento e facilidade na localização de arquivo para backup, tá? E aí você tem uma fase 2, que é uma fase de teste. A gente não vai
adentrar muito ela. Eu só vou agora ligar a máquina virtual que eu tenho aqui para poder mostrar algumas coisas específicas que a gente trabalhou semana passada na instalação, que espero que vocês... eu vou recapitular, tá? Para a gente poder vocês memorizarem, tá? Então, deixa eu já abrir aqui essa máquina e eu já mostro para vocês. Deixa eu já inicializar a máquina, aí eu já mostro para vocês aqui as principais partes aqui. Ai, ai. Ah, meu Ubuntu está subindo. Beleza, tá quase. E foi? Não foi? Foi, que beleza. Então, deixa eu abrir o terminal aqui, né? Terminal. Deixa eu... Ah, foi, terminal. Então, semana passada, né, a gente configurou os arquivos aqui do Samba, tá? Então, só para a gente relembrar, né? O arquivo principal que a gente utilizou, e aí vocês podem assistir a videoaula da semana passada, né? Foi o diretório, né? É o etc Samba, né? A gente é o diretório do Samba. Ele tem lá dentro, né? Alguns arquivos, 3 arquivos, né? Que é o smb.conf, o global commands e o tcl, que é um diretório ali, tá? Mas a gente só trabalhou, deixa eu até abrir aqui, foi no smb conf, tá? Lembra que a gente só fez isso aqui no smb.conf, tá? E a gente trabalhou dentro do parâmetro global dele, tá? Só para vocês lembrarem. Lembra que eu até coloquei aqui, ó, adicionado por mim e adicionado por mim. Né? A gente só mexeu aquele diretório que a gente criou a mais, que era o faculdade. Então, a gente só mexeu dentro de diretório global e dentro do arquivo smb.conf, tá? A gente foi as principais alterações que a gente fez, tá? E a gente fez uma instalação onde o servidor foi o Windows, tá? Foi o Linux. Não esqueçam disso na hora da prova, tá? Vai ter uma questãozinha marota lá que pergunta da onde foi partido a instalação que foi feita. Foi partida do Linux. O Linux foi o servidor, tá? De compartilhamento dos arquivos, tá? E o Windows só enxergava esse arquivo, tá? Então, se a gente fizer um ifconfig, deixa eu ver que IP que está isso aqui, está no 16. Então, né, a gente compartilhou desse servidor Linux para o servidor Ubuntu. Então, se a gente for... do servidor Ubuntu para o Windows. Então, se a gente vir aqui, ó, o 16, né, é este aqui, ó. Então, se a gente acessar esse cara aqui, ele vai estar compartilhado. Qual foi a senha que a gente deu mesmo? Alguém lembra? Agora eu preciso de ajuda. Vocês lembram da senha aqui? Agora não vou lembrar, não. Foi semana Não passada. lembro, não. Ninguém lembra da bendita senha? Não. Não, hein, professor? Caramba. Agora eu também não lembro qual que era a senha. Não era alguma coisa a ver com faculdade ou algo parecido? Era a ver? Agora você me pegou, né? Sei lá, mano. Tinha... Agora Tá, ferrou. beleza. Vamos continuar aqui, que esse aqui... Então, é só para lembrar, tá? Então, o principal arquivo era smb.conf e a instalação partiu do Linux sendo servidor para o Windows, tá? E a principal variável que a gente trabalhou foi na global, tá? Isso era o que eu tinha para falar de Samba. Com isso, vocês conseguem também resolver as 5 questões que tem de Samba.
Então, vamos fazer uma recapitulação aqui, né? Vai ser computação em nuvem, né? Vai ser os modelos de computação, as formas de computação e as possibilidades que a gente tem na área de computação. De Samba vai ser para que ele é utilizado, como ele é utilizado e algumas perguntas técnicas que vocês dando uma observada no How To conseguem fazer, tá? A prova vai ter 10 questões de múltipla escolha, de A, B, C, D e E, aonde só tem uma correta, tá? A prova vai ser aberta no próximo dia 22, às 7 horas, e vai fechar no dia 23, no mesmo horário, às 7 horas. Vocês vão ter 24 horas para fazer a prova, tá? Então, semana que vem não tem aula, vocês vão fazer a prova, tá? Então, eu vou estar online, mas só vou estar falando para entrar no AVA e fazer a prova. Alguma dúvida, senhores? Professor, volta aí. Vai cair negócio de computação em nuvem, o que mais? E Samba, que eu acabei de falar. Não, você falou alguns tópicos do computação em nuvem. O do Samba eu já anotei. O do computação em nuvem que você falou muito rápido. Entendeu, não? Então, de Samba vai ser para que ele é utilizado, né? Quais as principais definições que ele fez, aonde a gente atuou, basicamente as perguntas que vai ter do Samba. E as de computação em nuvem? Computação em nuvem os modelos de computação, né? Os modelos de computação que a gente tem, os paradigmas ali das formas de se fazer computação e os detalhes que a gente tem ali de computação, que tá na apresentação você já consegue fazer. Tá? Fechou. Obrigado, professor. Outra coisa que eu lembro, pessoal, vocês só vão ter uma tentativa para fazer a prova. Então, se vocês responderem as 10 questões, finalizar e enviar, vocês não vão ter uma nova tentativa, tá? Só vai ter uma única tentativa. Então, tomem bem cuidado na hora de responder e finalizar e enviar, para não ter comer nenhuma bola lá, porque a prova, na verdade, vou ser sincero, não está tão difícil. É mais uma leitura ali de uma ou outra questão mais detalhada, mas o resto está bem tranquilo, tá? Então, tomem cuidado, vai ser uma tentativa só. Se vocês finalizarem e enviarem a prova, vocês não vão poder refazer ela, tá? Tomem cuidado. Professor, Oi? E se por acaso, assim, por exemplo, eu abri a prova, comecei a fazer, aí por algum motivo o computador desligou, caiu a internet, sei lá. Não, vai ficar aberto de novo, Eric. Vai estar tipo, você começou a fazer, fez 2 questões, perdeu a conexão, ela vai voltar e vai estar disponível para você. Ela só não vai ficar mais disponível para vocês quando vocês clicarem em finalizar e enviar. Do resto, durante as 24 horas, vocês podem começar a responder 2, aí caiu a conexão ou saiu. Vocês podem depois voltar de novo e continuar respondendo. Beleza. Tá? Somente vai finalizar quando vocês clicarem em finalizar e enviar. Ali depois, não tem mais como vocês voltarem, mas durante essa ação que vocês responderam 2, perdeu conexão, pode voltar que vai estar lá de novo. Tá? Mais alguém? Beleza, professor, tranquilo. Conversa de novo. Tá? Alguém ficou com algum ponto de dúvida aí na matéria? Quer tirar alguma dúvida? Não precisa ser agora. Essa é a hora, hein? Não. Pode ser na hora da prova, não? Se eu souber na hora da prova. Não, se eu souber, não. Pera aí, professor. Aproveitar que o professor está online, né, Samuel? Aí já tira uma dúvida aí assim. Não, eu posso. O problema é eu falar uma resposta errada, né? Ah, tem essa ainda. Ah, beleza. Entendi. Vai que eu chuto errado. Como assim chutar, meu? Então, esse é o problema. Tem que ser exata, né, Samuel? Já tem que ser exata. Pô. Chutar não. Fazer a prova, professor, você tem que saber a resposta já. Vocês lembram como que eu faço a aula? Eu pego lá e vou falando. Se der certo, deu. Se não der...
Ai, meu Deus. Entendeu. Professor, então explica aí um pouco mais sobre computação em nuvem. Qual parte você queria saber um pouco mais, Ali? Vai cair na prova. Ah, Prova só, não precisa focar no outro, não. fala um pouco de cada um e as diferenças de... Na prova, né? Vocês estão vendo aí os slides, né? O que eu vou cobrar mais na prova vai ser mais que vocês tenham guardado, né? Esse conceito aqui das distribuições, né? O que é IaaS, o que é PaaS e o que é SaaS e aonde elas se aplicam, né? Nessa vai ter uma questão tradicional. Os benefícios, né? Essas escalas, os benefícios trazidos pela computação em nuvem, né? Lá vai ter uma questão que vai ter algumas aplicações que a gente utiliza em computação em nuvem, vocês vão ter que dizer qual delas, aonde elas estão aqui nessa distribuição de IaaS, PaaS e SaaS, né? Vocês vão ter que encaixar aonde elas estão, né? Outra vai ser os modelos de nuvem adotados e como elas podem ser adotadas, né? Então vai ter modelo público, privado, comunidade, híbrido, qual é o melhor cenário para aquele ambiente que está lá descrito, né? Não tem pergunta sobre específica sobre um fabricante de nuvem, né? Não vai ter pergunta da Amazon específico, algumas coisas assim, vai ser mais voltada à parte dos benefícios, definição de estrutura, definição de criação, né? E a ideia dos benefícios que ela traz para o nosso uso cotidiano. Tá? Então, é bem tranquilo. Vocês vão ver que se vocês estiverem com essa apresentação até na mão, vocês conseguem resolver ela bem rápido. É 5 questãozinhas bem direta, não tem muita frescura, não. É mais ou menos o estilo da prova que a gente faz em sala. Não tem muita coisa, não. Tá? E de samba, né? É mais o conceito do como é utilizado, qual é a sua principal abordagem, né? Para o que a gente utiliza ele na realidade, os principais protocolos que a gente utiliza e o que são esses protocolos, né, como eu já expliquei, tá? E dos arquivos de configuração que a gente utilizou para trabalhar em cima. Mas se vocês estiverem junto com a apresentação e o how-to, na hora vocês conseguem responder tudo bem tranquilo, tá? São mais 5 questões de computação em nuvem, que vocês conseguem bem pela apresentação, e 5 de samba. Não tem muita complicação, não. E vocês vão ter 24 horas também para fazer, né? Então, vocês têm bastante tempo aí. Não tem nenhuma surpresa a mais, não, na prova. Não tem pegadinha, não tem nada, não. Tá bem simples ela lá. Eu consigo responder ela, para vocês terem ideia. Faz todo sentido. Será, né? Ou não, né? Toda vez que eu já fiz questão, que depois eu fiquei em dúvida. Ai, meu Deus. Uma vez eu questão de pegadinha aí. Nem ele não lembra qual que é a pegadinha, tá ligado? Putz, aí ferrou. Hoje eu abri uma prova que eu dei o ano passado, com uma galera de sistemas operacionais, aí eu fui ver o que eu fiz, não consegui responder ela. Meu Deus. Era uma galera que era os sistemas operacionais 2, né, que é um tipo de sistema bem mais alto lá, as perguntas, né? E aí era específica de alguns arquivos e alguns setores específicos de configuração. Então, se você não soubesse o parâmetro certinho de que fosse colocar uma vírgula ou outra, tivesse errado, ele não ia ler, né? O arquivo ia dar erro. E aí eu não lembrava mais qual era a linha e eu nunca coloco qual que é a resposta certa. Aí eu esqueci. Putz. Mas faz parte, né? Depois eu abro o arquivo e coloco as alternativas e vejo qual que dá certo. Só na prova. Mas vocês eu fiz hoje, fiz ontem, então tá bem fresquinho ainda. Que bom. Se tiver dúvida, é só perguntar. Beleza. Vocês podem perguntar as dúvidas lá no dia 22. Aí não, aí já fechou. Mais alguma dúvida, senhores? Não, acho que é isso. Por mim, é isso. O projeto integrado, todo mundo me entregou lá as paradas? Não, ainda não, senhor.
Falta um pedaço. Não, beleza, então. Não me esquece lá não, hein? Consideração final aqui ainda. Tá em transformação. Não, que eu tenho que compor a nota do primeiro bimestre. Então você tem que me entregar até dia 20, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou enviar o que tem, né? Não falta muito. Não, tranquilo. É que vocês ainda têm um cenário crítico que vocês têm que me mandar, porque vocês têm projeto 4 e 5, né? Para me preencher lá. Pode deixar que eu vou enviar aqui. Quem de vocês está fazendo projeto 2 também? Acho que é o André, não é não? Acho que sim. Não, na verdade era para estar fazendo, só que no AVA até agora ninguém conseguiu resolver o meu problema, né? Mas tá aparecendo para mim que você tá fazendo projeto 2, como você não tá? Não, porque lá não consta, né? Eu não tenho matéria, eu não consigo acessar o conteúdo. Aí tem estranho, porque seu nome aparece para mim lá. Pois é. Aparece. Então o que a gente faz? Eu não preciso atribuir nota lá não? Deixa em branco? Não, já põe tudo, já, pô. Você acha? É assim também, né? Não. Faz o seguinte, manda lá para mim que eu dou nota para você no 4, no 5 e no 2. Aí no final de semana você paga um refrigerante. Aí sim. Ih, o André caiu. Eu acho que se emocionou demais. Aí ele voltou. Foi tanta emoção, hein? Foi tanta emoção que ele até caiu. É muita informação. Então, beleza. Só não me esquece, hein? Manda lá para mim que eu dou pro projeto 2, pro 4 e pro 5. Caramba! Só? Só, né? Se a gente for dividir né? Se a gente for pensar que a gente tem 5 projetos integrados, né? Do primeiro ao último semestre, a gente tem 5. Eu vou te dar nota em 3, então você deve mais da metade do projeto integrado a mim, né? É isso aí. É só mandar a carteira do Bitcoin aí, professor, que não resolve. Exato. Se você pagar um Bitcoin para mim, já tá bom. Uma fração, né, professor? Aí não, né? Só que eu quero um Bitcoin fechado, não quero fração, aproveita que o Bitcoin tá em queda, hein? R$13.432. Tá bem em queda mesmo. Especulações dizem que vai cair pra mil, né? Tem que cair mais ele, né? Tipo... Não, mas aí cair mais quebra mesmo, quebra as outras pernas, né, cara? Aí você me quebra. Um por um não dá, não, né? Um por um. Um por um não dá, não. Quando a gente começou a trabalhar com Bitcoin lá no laboratório, que eles começaram a surgir, né? Daí eles pediram algumas coisas pra gente. Ele era menos que R$1, você acredita? Caramba. Nossa. Ele era cobrado centavos, né? E na Amazon você pagava ele, você usava ele para pagar as coisas que você queria. Então, se você quisesse comprar um livro, pagar alguma coisa em Bitcoin, você podia. Caraca. Ele valia na época menos que R$1. Então, você pagava R$1, você comprava 2 Bitcoins, depende da época, 1 Bitcoin. Hoje, nem sonho. Vem com minerador. Não, cara. Era 2013, 2014 isso. Hoje é 2019, 2015, assim, 2000. Pra você ter ideia, não faz muito tempo que o Bitcoin estourou, não. Caramba, verdade. Porque eu lembro que em 2018 o Everton estava fazendo o esquema de criptografia dele, né? A gente estava checando as chaves de criptografia para poder ver a integridade. E nessa época o Bitcoin estava sendo aceito na Amazon, vários lugares você estava conseguindo começar a pagar o serviço com Bitcoin. Então, tipo, tinha uma opção lá, cartão, boleto e tal, e tinha Bitcoin. Ele tá valendo hoje R$34.680,16 apenas. Não, então eu posso deixar, a gente faz o seguinte, André, quando voltar às aulas, a gente pega o valor que ele vai estar na aula que a gente tiver presencial. Agora acabou de vez. Aí você torce para baixar. Até lá baixando. Beleza? Fechou? Combinou?
Tá ok, fechadíssimo. Tem testemunhas aí na sala comprovando, hein? Positivo. Não, tranquilo. Só não me esquece de mandar, André, tá? E se por Tá acaso... me manda lá, e se por acaso eu esquecer, me relembra, olha, tem projeto 2, me dá... põe para lá também a minha nota, que daí eu espelho, eu faço um espelho dessa nota aí do 4 e do 5 lá no 2 também. Tá bom, professor. Fechou? Obrigado. Ok. Nada, tranquilo. Algo mais, galera? Só isso Bom, mesmo, muito senhor. boa Acho noite. tranquilo, né, professor? Agora é só esperar a prova. Tranquilo, professor. Ah, eu tô de boa, cara, tô tranquilo. Você tá tranquilo, né, senhor? Tô tranquilo. Tá bom. Pode ficar não estressado não, senhor. Deixa a gente ficar. Aí vamos torcer para maio, a gente tá de volta de forma presencial, que daí vai ter algumas coisas legais pra gente fazer no laboratório. Vamos fazer online isso aí. Tá tudo online? Eu vou ver se semana que vem eu entro com criptografia com vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Não, semana que vem não. Vai ter a prova na outra semana. Ver se eu entro com criptografia. O que vocês sabem de criptografia, só para me ter uma ideia? Nada. Criptografa. Mas vocês têm um conceito. Alice, Bob, chave Só pública, conheço a privada, envia, criptografia de César. cadeado. Nada? Cifra de César, você conhece, ô Celso? Essa criptografia lá no modelo do César. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma introdução, que é mostrar algumas criptografias antigas e mostrar o padrão que a gente faz atual lá, que é o tradicional, chave pública, privada, e aí eu explico os conceitos para vocês. E a gente depois, até eu levo uma parte matemática também, da parte de número primo dela, para vocês verem quão complexo é a ideia. Show. Vamos ver se dessa vez aprende. Certo. Certo. Para isso, hoje é o que eu tinha, pessoal, para falar, que era só a recapitulação, para vocês tirarem 10 na prova aí. Fé em Deus. É isso aí. Ele é justo, irmão. Beleza, pô. Amém. Obrigado aí, Beleza, professor. Boa noite. Nada. Amém. Amém. Qualquer coisa é só mandar depois lá alguma dúvida, tá? Ok. Boa noite, Beleza. professor. Até mais. Boa noite, pessoal. Um Falou, abraço. galera. Até Falou, mais. professor. Valeu, boa noite. Ô, galera, boa noite. Valeu, boa noite. Boa prova pra vocês. Boa noite, pessoal. Até mais. Bom descanso. Falou. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso. Ô, professor, uma pergunta. Oi, manda aí. Antes de fechar aqui a call. Tranquilo. A questão de chamada, coisas do tipo assim. Que assim, No Teams teve aqui, um dia aí que eu não consegui conectar na chamada, na reunião. você lembra qual dia? Olha, eu não tenho certeza se foi semana passada ou se foi dia 1. Porque semana foi dia 8 e foi dia 1. Faz o seguinte, Eric, eu vou anotar aqui, aí eu vou ver qual dia que você não apareceu no Teams. Aí você não aparecendo no Teams, nesse dia eu sei que foi que você tentou e não conseguiu. Uhum. Que nem hoje Tá? eu fiquei tentando, aí só consegui entrar, já era mais de 8 horas. E aí teve um desses dias aí que eu acabei não vindo. Eu sei que eu vim em alguns dias seguidos. Que eu peguei a aula de samba, aula de SNP, de DNS. Só que teve um dia específico que eu não vim e não consegui pegar a aula. Acho que foi uma das primeiras, não tenho certeza. E aí hoje eu quase fiquei nessa também. O dia que você não apareceu, eu coloco lá. Mas quando você clica no link, o que está acontecendo? Ele não está carregando? O que está Então, dando? ele abre, só que aí por eu não ter sido aceitado logo, eu achei que não tinha aula, ou que eu estava no link errado, e coisa do tipo.
E aí eu fiquei sem acesso. E outra coisa, como eu não sou da matéria de redes. Você lembra dos primeiros dias de aula que chegou um aluno de TADES na sua matéria? Eu lembro. Então, é eu. Uhum. E das minhas matérias de TADES eu só tenho essa que é diferente. E aí eu não tô no grupo do pessoal, só você tá recebia... para fazer compensação de disciplina, né? É, isso mesmo. Não, tranquilo, eu lembro. Isso aí é beleza. Pode deixar. Aí, então, é por isso que eu até fiquei aqui esperando um pouco para poder falar com o senhor. E Não, beleza. desses dias eu tive esse problema aí. Eu não, achei que não ia ser aceito, que não estava tendo aula e acabei não conectando na sala. Não, eu vou anotar aqui. E aí a aula que você lembrar que você não participou, você pega o link da gravação no Ava, que todas as aulas eu ponho o link da gravação lá. Sim. Tá? Beleza. Eu tô assistindo as aulas aqui, tô estudando, fiz até uns resumos para poder estudar para a prova. Não, a prova vai estar bem tranquila, naquela pegada que eu falei, 5 questões de computação em nuvem, 5 de samba, que pelos slides dá para você responder bem tranquilo. Uhum. Não, coloca... Beleza, professor. E vai ter também 24 horas, né? Então dá um tempo ali para você pesquisar, fazer bem tranquilo ali, nada de pressão. Tá. Beleza, professor. Obrigadão, hein? Nada, qualquer coisa dá um toque aí. Beleza, valeu pelo suporte. Obrigado. Boa noite Nada, para você. até mais. Tchau. Tchau, bom descanso.